Amém. Galera, vou pedir para vocês irem abrindo a Bíblia. A primeira carta de João, a gente vai ler o primeiro capítulo a partir do versículo 5. 1 João fica logo depois da segunda carta de Pedro, beleza? Mais para o final do Novo Testamento. E aí a gente vai naquele esquema, enquanto vocês vão abrindo, vou falando, e a gente não perde tempo. Show? Bom, você é uma pessoa que considera que faz amizade com muita facilidade? Que vai em qualquer lugar, assim, e fala, pô, já chega chamando a atenção de todo mundo, ó, cheguei e tal. Tipo, você é a pessoa que consegue se relacionar bem com todo mundo, assim, que conhece, logo de primeira, poxa, já vai na casa da pessoa, abre a geladeira, enfim. Você é a pessoa que consegue fazer amizade com facilidade? Para mim, existem 3 tipos de pessoas no quesito relacionamento. Existem as pessoas mais reservadas, que têm menos amigos, mas que se contenta com isso, que geralmente é uma pessoa bem tímida, assim, que não fala muito, escuta um pouco mais. Existe uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa, que consegue conversar um pouco melhor em alguns lugares, fala um pouco mais. Assim, às vezes eu me encaixo um pouco nesse grupo, né? E existem as pessoas com a síndrome do vereador, que é a galera que já chega assim, chegando em qualquer lugar, conhece todo mundo, fala assim, pô, e aí fulano, tranquilo, como é que tá seu irmão? Pô, e aquele cachorro, você ainda tá com ele e tal? Conhece tudo de todo mundo, conhece todos assim, em qualquer lugar que vai, ou ainda faz alguma amizade nova. Bom, os meus pais são um pouco assim, têm a síndrome do vereador. Infelizmente não tem cura, eles são assim para sempre, é um caso perdido. Mas, cara, para você ter uma noção, a minha mãe, por exemplo, em qualquer fila, assim, que demore mais de 5 minutos, ela para assim, olha para alguém que ela nunca viu na vida e fala, caramba, essa fila daqui demora, né? Na minha época, isso daqui era muito mais rápido, impressionante. E aí olha para um, conversa com o outro, e aí quando você vê, já tem, amizade no Facebook, já seguiu no Instagram. Tipo assim, é uma parada que dura anos, assim, se você parar para perguntar como que você conheceu essa pessoa. Ah, numa fila aí qualquer, em um mercado aí. E aí é sempre assim. Da mesma forma é com o meu pai. Ele, cara, em todas as farmácias, em todos os mercados da região oceânica, ele conhece cada um que trabalha lá. Impressionante. Também porque ele adora ir no mercado, parece que vai quase todo dia. Mas, é muito engraçado, porque muitas vezes eu saio com ele e, tipo assim, todo mundo em algum canto conhece ele. Tipo assim, a gente sai na esquina, já tem alguém, fala aí, tranquilo, beleza? E aí ele sempre fala, cara, é impossível eu andar escondido aqui em Niterói. Sempre tem alguém que vai me achar e vai falar comigo, é impressionante. E, poxa, isso daí acontece com todo mundo, em maior ou menor escala. Mas nós vivemos assim, para nos relacionarmos um com o outro, para a gente conhecer mais pessoas. É saudável que a gente conheça mais pessoas. Isso é muito bom. Mas o engraçado deles também é que eles sempre conhecem alguém em algum lugar, ou tem alguém novo para conhecer. Isso é muito maneiro. É assim no mundo, assim, no nosso cotidiano, assim, é da gente se relacionar um com o outro. E da mesma forma acontece na vida cristã. Deus nos fez vivermos com as pessoas de modo geral. A gente nasceu para viver junto, um com o outro. E a gente pode viver que desde o início da humanidade é assim. Quando Deus disse, não é bom que o homem viva só. Adão não vivia sozinho. Não era bom que ele vivesse sozinho para sempre. Mas aí Deus veio e fez Eva para viver com ele. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre relacionamento, né? Não é nada de namoro, gente, não vou falar, os métodos para você conseguir a pessoa que você está afim, não é isso, beleza? A gente vai falar sobre 2 relacionamentos importantes. O primeiro, o relacionamento com Deus, com o Pai, e o segundo, o relacionamento com os nossos irmãos. Então, diante disso, vamos para a nossa leitura de hoje. Todo mundo já abriu aí, 1 João, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 5, beleza? Geral já abriu? Todo mundo aí acordado? Show! Isso aí. Quem não tem Bíblia, vê com o irmão que está do lado, beleza? Assim diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz,
nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Cara, esse texto muito maneiro, muito importante assim para as nossas vidas, né? Essa carta como um todo é muito maneira. Se você tiver um tempo hoje, depois do culto, leia essa carta inteira rapidinho, não dura nem 15 minutos, sei lá, e, vai valer muito a pena. Mas, enfim, vamos direto para as nossas lições desse texto. A primeira é: não existe vida cristã sem relacionamento com Deus. E o primeiro versículo já traz uma afirmação muito importante para as nossas vidas, que é: Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso significa que Deus é completamente santo, completamente puro e perfeito. Todas as características de Deus são positivas. Não existe mancha no caráter dele, não existe sujeira nele. Beleza? Outra afirmação importante é: luz e trevas são opostos, completamente opostos. Onde existe a presença de um, há ausência de outro. Tudo bem? E aí que vem uma grande questão. Se um significa a santidade, a pureza, a perfeição, e o outro significa a falha, o pecado, toda a sujeira, como que a gente vai andar com Deus se a humanidade em si já nasce no pecado, já nasce na impureza? Como é que a gente vai andar na luz com Ele, se a gente já nasce ruim, como diz em Romanos 3:23? E é aí que vem a grande obra de Jesus. Ele nos tirou das trevas para nos fazer viver na luz. Com Jesus, a mancha que sujava o nosso relacionamento com Deus acabou, foi retirada, completamente retirada. O sangue do Cordeiro, um sangue nos lavou. O sangue do Cordeiro de Deus nos lavou. Quem crê na obra de Jesus pode se relacionar livremente com Ele. Não precisa mais de um sacerdote, de um mediador, assim, para que a gente tenha acesso a Deus. Não. Hoje nós podemos orar diretamente a Deus e nós cremos que Ele vai nos ouvir. Amém? Isso é maravilhoso. O que nos separava de Deus, o véu que nos separava, foi rompido, foi rasgado, de cima a baixo. Porém, não basta só crer. Não é algo muito teórico, assim, que a gente, acredito que seja bom. Não. A fé cristã é uma fé prática. A gente precisa viver em santidade. Seria hipocrisia da nossa parte se a gente só acreditar e até pregar uma coisa e viver outra coisa completamente diferente. Isso não faz sentido. Isso seria completa hipocrisia. A nossa fé, claro, não é baseada no fazer, mas é a fé junto com as obras. Elas andam juntas, uma com a outra, tipo uma dupla sertaneja. E nós mostramos a nossa fé através dessas boas obras. Isso daí é fundamental na vida cristã. A gente, através das boas obras, expressamos a nossa gratidão e exaltamos ao Senhor com o nosso melhor, com tudo que a gente tem. Deus se alegra quando a gente vive na luz, quando a gente vive de acordo com a vontade dEle. Isso daí é a coisa mais incrível que acontece. Porém, existe uma coisa interessante quando nós andamos na luz. Apesar de sermos livres do pecado, nós continuamos pecando. Nós somos seres humanos, beleza? Bom, pelo menos a maioria que é. E aí, o que acontece? A gente peca todos os dias. Se você não sabia disso, sinto muito, cara. Infelizmente, você é ruim, você peca, você é uma pessoa que realmente precisa da graça e a misericórdia de Deus. Ao andarmos na luz, os nossos pecados se tornam evidentes. Isso que acontece.
O exemplo disso é uma frase que eu escutei que achei maravilhosa, junto a algo antigo, que diz: quando li a Bíblia, achei vários erros. Todos esses erros estavam em mim. E isso daí é uma grande verdade. Ao vermos o que é perfeito, a palavra de Deus, através da palavra de Deus, nós o conhecemos, nós vemos quão ruim nós somos, vemos as nossas imperfeições que é em nós. Quanto mais próximos de Deus, mais fácil fica de ver as imperfeições que é em nós. Vamos supor que, por exemplo, a minha camisa aqui estivesse suja. Se todas as luzes aqui estivessem apagadas, dificilmente vocês veriam alguma mancha que existe na minha camisa, certo? Porém, como há luz aqui, vocês veem que não tem. Eu acredito que não, mas vocês podem ver que não tem mancha aqui em mim. E, isso daí é ótimo. Mas nós só enxergamos a sujeira que existe no nosso coração quando estamos expostos à luz santa de Deus. Quando estamos expostos à palavra dele, por exemplo, quando realmente temos de alguma forma um confronto, sim, com a santidade, a perfeição do nosso Senhor. E nesse momento você pode estar se sentindo meio mal, pensando assim, talvez em cada pecado que você cometeu hoje, ou até essa semana, e talvez você chegue à conclusão, tipo, realmente eu não sou uma boa pessoa assim. Às vezes eu cometo certos erros, eu posso ter desobedecido os meus pais hoje, ou posso ter falado que não devia, ou até mesmo pensado, e você pode achar, realmente eu sou uma pessoa ruim. E o seu pensamento está certo. Isso daí é verdade. Eu e você somos ruins. Nós nascemos assim, vai ser assim até a gente morrer, ou até Jesus voltar. A gente pode ver isso de forma clara nos versículos 6, 8 e 10 do nosso texto de hoje. Porém, o mais incrível de tudo isso é que nós servimos a um Deus de perdão. Sim, nós servimos a um Deus maravilhoso que nos perdoa. Ele está disposto a nos receber de braços abertos, arrependidos do nosso pecado. Nós somos perdoados quando admitimos que precisamos de perdão. E quando isso acontece, somos purificados da nossa própria injustiça. A justiça de Deus é maior que qualquer pecado. Mas quando nós reconhecemos, Senhor, eu sou pecador, eu falhei nisso, por favor, me perdoa. Ele está disposto a nos perdoar. Olha que maravilhoso! A gente não precisa fazer, sei lá, quantas coisas, não precisamos agir de determinada forma. Não, Ele já nos perdoa de graça. A gente não precisa fazer nada disso. E isso é incrível. O maravilhoso do Evangelho é que nós não somos tratados de acordo com os nossos pecados. A gente não é tratado de acordo com a justiça humana, mas é a justiça de Deus, que está muito além de qualquer coisa que algum humano poderia imaginar, poderia pensar. E isso é incrível. Tudo isso porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe pecado mal o suficiente para que a justiça de Deus não cubra, a graça e a misericórdia de Deus não cubram esse pecado. A graça e a misericórdia são muito maiores do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar. É claro que a gente não vai pecar para que a graça de Deus se aumente. A gente precisa aproveitar esse perdão e mudar de vida, ter o arrependimento. É você deixar de fazer o errado para fazer o certo. É isso que Deus quer, que você reconheça que você é ruim e se arrependa disso. O nosso Deus é o Deus que perdoa. O que Ele quer é o meu e o seu coração. Ele quer um relacionamento íntimo comigo e com você, todos os dias. Qualquer coisa que tiver na sua cabeça, Ele quer ouvir, Ele quer saber, ainda que Ele já saiba de tudo. Viver com Ele significa enxergar o que há de pior no seu coração. Porém, com certeza você tem a oportunidade de se arrepender, de mudar de vida, e Ele está de braços abertos para te perdoar e para te receber. Amém? Vamos para a nossa segunda lição. Não existe vida cristã sem o relacionamento com os irmãos. Se o primeiro passo, ou a primeira parte,
é se relacionar com Deus, a segunda, e talvez mais difícil, seja se relacionar com o irmão. Poxa, com Deus é muito tranquilo, porque na verdade você que está errado e Ele que é o perfeito. Porém, quando você é o errado e encontra outra pessoa errada também, e talvez pior do que você, eis que surge o grande desafio. Não, assim, como eu posso dizer? Uma coisa não anula a outra, beleza? As duas são importantes. Então precisam ser muito bem analisadas com cuidado, precisam ter uma dedicação nossa para tudo isso, beleza? Mas Deus se importa quando nós temos comunhão com os nossos irmãos. A gente pode ver, por exemplo, no versículo 7, que diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E isso é incrível, mostra como é importante realmente a gente ter um relacionamento com o próximo. E nos mesmos capítulos dessa mesma carta, nos capítulos 2 e 3, está escrito: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. E também está escrito no capítulo 3, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que grande desafio amar o outro, né? Ainda mais quando discorda da gente ou faz alguma coisa que a gente não gosta. Mas nessa questão, poxa, até mesmo Jesus disse, um desafio muito maior do que a gente poderia imaginar, a gente amar e orar pelos nossos irmãos. Como isso é difícil. É claro que você não vai orar para que aconteça algo ruim pela vida da pessoa, beleza? Não vai orar do tipo, Senhor, manda tempestade, manda coisa ruim, manda pesadelo. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus, beleza? Mas você pode orar, por exemplo, para a pessoa poder ter um encontro com Jesus como você tem. Entende? Por exemplo, poxa, não conheço muito bem essa pessoa, mas assim, já vi que não é uma parada que eu gosto muito. Poxa, Senhor, toca o coração dessa pessoa, parece que ela não conhece você, realmente, fala ao coração dela, assim como falou comigo. Isso daí é a característica de um cristão que realmente, está disposto a obedecer a palavra de Deus. E isso é muito importante. Se existe alguém na sua escola, por exemplo, na sua faculdade, ou até mesmo dentro de casa, que te trata mal, ore pela vida dessa pessoa, que você possa ser gracioso, misericordioso com essa pessoa, assim como Jesus é com você todos os dias. Isso é muito importante. Ore pela vida dos seus inimigos. Com certeza, alguém orou pela vida de Paulo quando ele perseguiu os cristãos. Já parou para pensar nisso? É muito provável que isso daí tenha acontecido. Seja gracioso, misericordioso como Jesus é com você. Portanto, ore pelos seus inimigos. Aí você pode perguntar, Carlos, até mesmo aqueles caras que passam de moto barulhenta na minha rua de madrugada, até esses, na minha rua acontece direto isso, todo dia. Os caras não têm feriado, não tem nada. Todo dia de madrugada os caras passam, é só oração assim, é Deus me levantando para orar por esses caras, salve e leva, Senhor, salve e leva, porque às vezes é preciso dormir, né? Mas falando agora de união, ao longo da história a gente vê inúmeras pessoas assim, saindo da sociedade, vivendo em aldeias isoladas, no deserto, enfim, tentando um encontro mais próximo de Deus. E infelizmente isso daí foi muito comum, acontece talvez até hoje, e é um grande engano. Como que um cristão pode imitar Jesus sendo misericordioso, gracioso, perdoando o outro, se não tem ninguém que erre com ele? Se é uma pessoa que vive completamente sozinha num deserto, por exemplo. Não tem, é impossível. Deus nos chama para vivermos em comunidade, juntos. Quando nós vivemos juntos, nós vemos o quanto Deus é paciente com a gente. Por exemplo, todo mundo conhece alguém
que é a pessoa que nunca admite o erro, nunca diz que está errado, por exemplo. Aconteceu alguma coisa, não, pô, foi porque fulano fez isso, como ciclano fez tal coisa, assim. Poxa, se você não conhece alguém desse tipo, provavelmente você é essa pessoa. E com certeza não é fácil de lidar com esse tipo de situação. É muito difícil. Mas Deus lida com essa pessoa todos os dias, com todo amor e com todo carinho. Poxa, muitas vezes Deus coloca essa pessoa para justamente a gente aprender a ter paciência com essa galera. E isso daí é muito importante, a gente ser como Deus, a gente ser paciente, quase que de um modo raiz mesmo, sabe? Na prática. E isso daí é muito bom. Assim como também é bom viver com quem é diferente da gente. E isso daí é muito comum, principalmente para ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Por exemplo, no meu namoro, eu e a Rafa somos completamente parecidos em algumas coisas, mas em outras coisas nós somos completamente diferentes. E aí vem essa questão da fraqueza e também das forças, assim, das potências, né? Eu tenho muito mais facilidade de planejar algumas coisas para o futuro, por exemplo, e tal, ou até uma coisa semanal, assim. E, poxa, eu ajudo fazendo isso também, muitas vezes, e isso daí faz bem para ela. Mas também, da mesma forma, assim, ela me ajuda muito na questão da memória. Cara, a minha memória é simplesmente péssima. Na verdade, se fosse péssima, estava muito bom, né? Mas consegue ser ainda pior. E a memória dela é infinitamente melhor do que a minha. E muitas vezes ela me ajuda pensando, não se esquece de tal coisa que tem essa semana, hein? A gente marcou de fazer tal coisa esse dia, hein? Não se esquece, é tal dia e tal horário. E aí passam 5 minutos, eu pergunto, cara, acho que a gente marcou alguma parada essa semana. E ela diz, caraca, acabei de falar. É um grande exercício de paciência, né? Mas calma que um dia piora, fica tranquila. Mas, como isso é importante, a gente está com pessoas diferentes, sempre ajudando nas nossas fraquezas. Essa é a diversidade na unidade da igreja. Nós estamos juntos no mesmo propósito de glorificarmos a Deus. Independente de qualquer coisa, a gente está junto um com o outro. Pense nisso, a gente está junto aqui na igreja, no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo a mesma coisa, que é ouvindo a palavra de Deus, porque a gente minimamente tem o objetivo de louvar o Senhor nesse momento, de estar o conhecendo da melhor forma. Vocês conseguem perceber que o Senhor nos une? O relacionamento que a gente tem com Ele é muito importante. E para mim, a igreja em si é muito incrível, sabe? A gente tem vários pensamentos diferentes, viemos de vários lugares diferentes, mas ainda assim, talvez em 90% das vezes, a gente se dá bem, porque a gente quer exaltar o nosso Senhor. E isso é maravilhoso. Quando nós estamos juntos, a caminhada se torna muito mais leve, muito mais tranquila. E a gente ajuda o próximo nas dificuldades do dia a dia. Um bom relacionamento com o Senhor nos ajuda a termos um bom relacionamento com o próximo. E vice-versa. Isso daí é muito importante. Como a gente canta aqui na igreja, a unidade como irmãos só existe de verdade se for com Cristo como mediador, se for para a glória do nosso Salvador. Amém? Isso é maravilhoso. Vamos então para as nossas aplicações. A primeira é: confesse os seus pecados e se arrependa hoje mesmo. Gente, não espere terminar o culto. Poxa, se possível, cara, na sua mente agora com Deus, poxa, se arrependa do pecado, confesse ele mesmo diante de Deus e, não deixe isso para mais tarde ou para amanhã ou semana que vem. Não, faça isso agora. Em muitas situações, admitir um erro ou uma falha, uma fraqueza assim, é sinônimo de que você é uma pessoa completamente ruim, fracassada e que você não serve para nada. Mas no reino de Deus, quem confessa os pecados, os próprios pecados, é visto com bons olhos. É visto como alguém que realmente entendeu o Evangelho de Deus. E isso é maravilhoso. Olha só o que Davi escreve no Salmo de número 32. Diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas.
Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas levantarem, elas não os atingirão. Meus irmãos, confessem seus pecados hoje mesmo, não espere. Desde aqueles mais externos, assim, que podem ser conhecidos por outras pessoas, até aquele mais íntimo, que, assim, muitas vezes você tenta ignorar mesmo, deixar de lado, nem citar esse pecado para Deus, assim. Poxa, Ele conhece todos os pecados, Ele sabe o que tem exatamente no seu coração. Não esconda dele, confessa mesmo. E dê nome a esses pecados, fale tudo. Poxa, você pode dizer: poxa Deus, eu falei hoje, poxa, comentei uma parada errada do meu irmão pelas costas, sei lá, olhei para tal pessoa com desejo e não deveria fazer isso. Poxa, Senhor, me perdoa porque eu fui pedra de tropeço, fiz determinada pessoa pecar. Poxa, hoje eu fui desobediente com os meus pais. Realmente, confessa esses pecados para Deus. Com certeza, Ele se alegra em ver o seu filho se humilhando e realmente pedindo perdão por ele, voltando a ter um relacionamento íntimo com o Pai. Rasgue o seu coração mesmo diante de Deus, se humilhe diante dEle. Com certeza Ele está disposto a te perdoar de qualquer pecado. Jamais se esqueça, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí vem o próximo passo, que é o arrependimento, ou seja, a mudança de mentalidade, a mudança de atitude. No lugar de fazer o que é errado, faça simplesmente o que é certo. E onde a gente pode ver o que é errado, o que é certo? Aqui na palavra de Deus. Então, poxa, realmente se dedique a um relacionamento íntimo com o Senhor e, poxa, se santificar a cada dia, ser mais parecido com Jesus. Segunda e última aplicação: reconcilie-se com o seu irmão o quanto antes. E aqui a gente pode usar a passagem de Mateus capítulo 18, e que é muito bom. O Clóvis também sempre cita essa passagem, em que Jesus diz para nós resolvermos os nossos conflitos com o irmão, caso tenha algum problema assim. Não faz sentido, por exemplo, você ir para o céu com Jesus odiando o seu irmão. Imagina, passar a eternidade inteira com alguém que você odeia. Pô, é quase um castigo isso, né? Imagina, você está louvando ao Senhor lá, fala: não, Senhor, deixa mais para o lado aqui que eu não quero saber desse cara aqui não. Entende? Me deixa do outro lado do céu, e aí, para a gente não brigar e tal. Cara, isso daí não existe. Não tem como um cristão falar: eu odeio você, não quero saber de você, para mim você morreu. Não, cara, não existe essa possibilidade no nosso meio. Isso daí é algo do mundo, a gente não pode trazer isso para cá. Da mesma forma, não faz sentido a gente entregar uma oferta para Deus com a gente brigando com o irmão, tendo alguma coisa mal resolvida assim. Cara, não faz sentido a gente fazer isso. Muitas vezes grandes amizades não começam, ou, enfim, conflitos podem se tornar ainda piores, porque a gente não quer dar o braço, torcer, assim, a gente não quer conversar com o irmão. Poxa, isso daí é completo orgulho. Isso daí não é bom no nosso meio. Isso só causa divisão. Então, poxa, se realmente você tem algum problema com alguém, assim, se você tem, até mesmo comigo, poxa, conversa comigo, sabe? Conversa com essa pessoa que você tem problema, assim. E, poxa, é muito importante. Faça as fases com o irmão, falando com carinho mesmo, sabe? E, se necessário, exortando em amor. É isso que a palavra de Deus diz. Realmente, conversa com o irmão, assim, não deixa para depois. Se você queria um sinal, assim, para conversar com esse irmão, poxa, é isso que vem o sinal, beleza? Conversa com ele, não deixa para amanhã ou depois de amanhã. Amém? Tenha sempre um bom relacionamento com o Pai e com os irmãos. Assim, estaremos sempre unidos com Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a Sua palavra
é maravilhosa, Senhor. A gente te exalta, sim, por tudo que o Senhor fez na cruz. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque é um privilégio estar na Sua presença. Nós pedimos que o Senhor cuide do nosso coração, que a gente tenha um bom relacionamento contigo, Pai, por favor. Que seja a mesma coisa entre nós, Pai, que a gente tenha um relacionamento bom com o irmão. Por favor, que o Senhor elimine qualquer briga, qualquer divisão na igreja, Senhor. Qualquer panelinha, Pai, por favor, nos perdoe se a gente fez isso, Senhor. Nos perdoe de cada pecado, Pai. O Senhor conhece os nossos pecados, de cada coração. E aqui a gente pede perdão por cada um, Senhor. Nos ajuda a sermos diferentes. Nos ajuda a sermos mais parecidos contigo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e que essa noite, esse culto, seja para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.